aí você aí, vamos falar um pouco sobre One Piece? One Piece foi escrito por Eiichiro Oda e estreou nas telinhas em outubro de 1999. A estreia mundial essa, tá? A estreia no Japão deve ter sido antes. Hoje, One Piece tem mais de 1000 episódios e contando. Bom, depois de falar da ficha técnica, agora vamos para a parte principal desse vídeo. E eu tenho que começar confessando uma coisa séria pra vocês. Eu parei de ver One Piece porque eu tava achando chato demais. Mas antes que vocês venham com 7 pedras na mão, deixa eu explicar melhor. O início de One Piece é bem interessante, na verdade. Nós acompanhamos toda a jornada do Luffy para juntar a sua tripulação. Basicamente, a gente acompanha o Luffy indo de uma ilha para outra e em cada lugar que ele passa, ele conhece um personagem que parece não se encaixar direito no lugar onde ele tá. E vocês já perceberam isso? Todos eles são meio quebrados, sabe? São personagens com um sonho tão grande que eles não conseguem permanecer no mesmo lugar. E por isso mesmo eles seguem o Luffy com essa promessa de um ajudar o outro a realizar seus sonhos. Eles ajudam o Luffy a se tornar o rei dos piratas e o Luffy vai lutar com todas as suas forças para fazer a sua tripulação também realizar seus sonhos. É um início muito legal, na verdade, e a gente tem arcos muito legais também, como o Arlong Park, por exemplo. É que o Oda ele tem um jeito meio padronizado de construir os seus arcos. A história começa ali com a energia bem lá embaixo e ela vai subindo e escalonando até, enfim, ela encontrar o seu ápice. É uma estrutura de roteiro bem padrão até. E essa estrutura de roteiro ela pode cansar um pouco, já que a gente está falando de um anime de muitos episódios. Acabamos de sair de um arco extremamente épico, a gente está com a energia lá em cima, daí encerra e a tripulação tá comendo carne e bebendo no navio, sei lá. Vê como é que o Oda joga energia lá embaixo de propósito? E ele precisa jogar essa energia lá embaixo porque o terceiro ato do próximo arco que ele está iniciando precisa ser tão épico quanto esse que a gente acabou de assistir. Por esse motivo que One Piece não tem o mesmo problema que Dragon Ball, Naruto e outros shonens também que vão nessa crescente infinita até uma hora que a única coisa que falta é os personagens enfrentarem seres alienígenas ou de outra dimensão. Em One Piece, por mais extremo que pareça, ainda é consistente com a história que está sendo contada desde o início. Mas dito isso, eu tenho que confessar que eu parei de assistir One Piece no episódio 52 e só retornei 3 anos depois. Isso porque esse esquema de baixar a energia do anime de um arco pro outro acaba cansando uma hora, sabe? E eu achei que eu nunca mais ia voltar a assistir, mas ainda bem que eu voltei. Eu ficava vendo tantos vídeos e assistindo tantas coisas sobre One Piece que assim, eu precisava ver de novo. E hoje eu posso dizer que eu não me incomodo mais com esse esquema de roteiro, porque eu sei que do meio do arco pra frente eu vou sentir tanta empolgação e tanta energia que toda a calmaria do início vai ter valido a pena. Falando assim, parece que todos os arcos de One Piece eles seguem uma mesma fórmula de roteiro e que de início isso incomoda, mas com o tempo a gente vai acostumando. Mas, cara, é bem isso, assim. É exatamente isso. Mas não é isso que te faz ficar e continuar assistindo. Não é só se acostumar com essa forma e pronto, eu vou assistir até o final. Não, tem muita coisa que o Oda faz como um escritor de uma história que te prende e faz você querer continuar. E para poder explicar melhor, eu vou pontuar 2 coisas que me fizeram gostar tanto desse universo de One Piece. Acho que o ponto que assim mais me chamou a atenção é o like que você vai deixar nesse vídeo. Com o seu like e o seu comentário, eu consigo entender que esse assunto de fato é interessante para você e eu vou, com certeza, trazer muito mais vídeos sobre ele. Então, se você quer me ver falando mais sobre One Piece, deixa o seu like aí e comenta aqui embaixo também se você assistiu, se você não assistiu, se você dropou e fala pra mim o porquê que você dropou e pra você que gosta, fala pra mim o que você mais gosta em One Piece, tá bom? Deixa aí que eu vou ler todos, tá bom? E depois eu vou responder. Agora sim, o primeiro ponto verdadeiro, na minha humilde opinião, é o universo. O universo de One Piece, ele é gigantesco e ele tem diversas camadas que a cada arco o Oda vai mostrando mais um pedacinho. Nós temos o século perdido, que é citado o tempo todo no anime, que é um período da história que o governo mundial quer simplesmente apagar da mente das pessoas. Temos também uma quantidade de lugares, raças e culturas muito diversificada.
todos eles com uma história interessante e bem desenvolvida. Todos eles com um problema e um sonho a ser alcançado. Sonho esse que muitas vezes vai de encontro ao sonho do nosso protagonista, permitindo assim o Luffy conquistar cada vez mais aliados. A sua tripulação ela vai muito além do que as pessoas a bordo do seu navio. Todas as pessoas no anime que foram ajudadas pelo Luffy ou simplesmente foram tocadas por suas palavras, de uma certa forma, elas são sim parte da sua tripulação e elas nunca vão ser esquecidas dentro da história. E esse, na verdade, é um outro ponto que me prendeu no anime: a atenção aos detalhes. E isso é uma coisa que o Oda faz brilhantemente. Na minha humilde opinião, esse é o ponto com mais valor em One Piece. Nada, eu repito, nada em One Piece é por acaso. Aparece um personagem no episódio 1 do anime e ele se encontra com o Luffy, eles conversam, você conhece da história daquele personagem, você conhece as motivações daquele personagem, as ambições daquele personagem e, por fim, o Luffy se despede dele e você simplesmente esqueceu daquele personagem, já passou muito tempo. E aí no episódio 200 e tantos ele reaparece. Mas não é só isso, não é só ele reaparece. Esse personagem, ele viveu, ele cresceu e ele evoluiu. Isso dá a impressão de que esse mundo é vivo. Enquanto a gente está acompanhando os personagens principais da obra, a vida está acontecendo em outros lugares e com outros personagens. Eu posso falar do Kobe, que é o exemplo que eu dei agora há pouco. O Kobe aparece no primeiro episódio do anime. Lembrando, One Piece lançou em outubro de 1999. O Kobe ele tem um sonho de entrar na marinha, só que ele é muito medroso. E depois do seu encontro com o Luffy, ele se motiva e ele diz que ele vai sim se tornar um marinheiro e que um dia ele vai enfrentar o Luffy, porque afinal de contas o Luffy é um pirata. Isso acontece no primeiro episódio do anime. 6 anos depois, mais ou menos, lá em Water 7, 230 episódios depois, o Kobe aparece de novo. Ele entrou na marinha e conseguiu ficar mais forte. E é aí que a obra ganha milhões de pontos comigo. Senti que a vida está acontecendo, que o mundo em volta dos personagens ele tá mudando. E se os personagens ficarem parados, o tempo vai passar e eles vão ficar para trás. Isso acaba atiçando a nossa curiosidade. O que está acontecendo com aquele personagem que eu gostei? Ou aquele vilão que eu gostei? O que será que o governo mundial está fazendo? O que ele está tramando agora? Fazer essas perguntas e saber que a qualquer momento uma delas pode ser respondida. É isso que faz o seu interesse pela série ir aumentando cada vez mais e você se vê tão preso dentro desse universo e tão apegado a ele que você não consegue largar mais. Conclusão, eu particularmente recomendo a você que não assistiu ainda ou você que começou a assistir, mas por algum motivo parou, que dê mais uma chance e assista. Espera até o arco de Alabasta, pelo menos, porque aí se você assistir, eu não gostei, achei ruim ou sei lá, alguma coisa me incomodou, tudo bem, você tentou. Tá tranquilo. E eu tô falando isso não pra te forçar a assistir ou algo do tipo, mas é porque se você às vezes não der chance pra uma obra te convencer, uma obra tão grande assim que com certeza em 50 episódios você não vai ver nada da obra em si, se você não deixar ela te convencer, ela ir te convencendo, você pode estar perdendo uma oportunidade de acompanhar algo que você iria gostar muito, mas você desistiu na metade. Então, por isso, eu digo para você assistir até Alabasta, porque eu acho que é um arco que se dali para frente você realmente não gostar, e finalizou o arco de Alabasta, você não gostou, tudo bem, realmente você não vai gostar do resto também. Muita gente fala da arte do anime, mas isso aí também é uma questão estética, né? Imagine se a estética, puramente a estética, definisse o quão boa uma obra é. Nós não teríamos One Punch Man, por exemplo. O One Punch Man ganhou uma animação depois que o mangá dele começou a fazer sucesso.
Imagina se as pessoas simplesmente não começassem a ler One Punch Man simplesmente porque a estética é feia. A gente não teria aquela primeira temporada com a animação impecável da Madhouse. E como muita gente nem conhecia One Punch Man até sair o anime, a gente simplesmente não conheceria. Tudo porque alguém decidiu que a obra não era tão boa porque a estética é feia. E isso é meio aquela frase, né? Não julgue um livro pela capa. É basicamente isso. Por mais que você ache a estética feia, dá uma chance. Vai que você gosta. Tenta olhar para outras coisas. A história, o enredo, os personagens, o mundo, o universo daquela obra. Como são desenvolvidos os personagens, como são desenvolvidos os vilões. Qual é a atenção aos detalhes do autor daquela obra. Enfim, existem vários aspectos para se olhar além de apenas a estética de uma obra. E bom, se você gostou de me ver falando sobre One Piece aqui no canal, deixa seu like aí embaixo e compartilhe esse vídeo com um amigo seu. Manda para aquele amigo que você já implorou para assistir One Piece, mas ele não assistiu ainda. Quem sabe depois desse vídeo ele não muda de ideia. Não custa tentar. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!